Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, o tema é vídeo 223, o paralítico da piscina, a Gênesis capítulo 15, sequência aqui agora. Depois a gente volta aos comentários novamente com voz, se ela tiver alguma coisinha pra gente, né? Então, Kardec continua dizendo assim, ó. Depois de haver curado aquele paralítico, Jesus lhe... vou voltar, desculpa. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus, para o futuro, não tornes a pecar. Agora, dizendo isso, Jesus não estava proibindo o paralítico, aquele paralítico de cometer novos pecados. Você sabe por quê? Porque Jesus conhecia o livre-arbítrio de cada qual. E o livre-arbítrio é o direito de escolha. E também Jesus conhecia a pobreza, a fraqueza do ser humano, né? As nossas tendências, as boas tendências, as nossas más tendências, as nossas ilusões e as nossas fantasias. Mas Jesus, ele aproveitava e recomendava: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Então, é um consolo ouvir isso do Cristo, porque nós sabemos que, conforme o deslize nosso, a pena, vamos usar esse termo, a pena, ela se estende 10, 15, 20 reencarnações, aquela sequela, porque existe aquelas penas leve, aquelas média e aquelas penas pesada. Então, as penas leves são aquelas que retornamos 1, 2, 3 reencarnações com a prova moral, né? Que são as penas da prova moral. Então essa pena da prova moral, ela é até branda perante as penas pesadas, né? Porque existe penas, nós mesmos auto nos penalizamos quando infringimos as leis de Deus. Existem penas que tem seres que nem mesmo depois de umas 30, 40, 50 reencarnações, ele não consegue ainda se livrar daquele ato, daquele sentimento de culpa, aquela coisa toda de tão pesado. Mas existe aquelas provas mais brandas, né? Por essas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme a do Espiritismo. É lógico, olha só, que a sua doença era uma punição e que,
se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido, né? Porque nós nos encontramos num mundo de provas e de expiações, onde nós expiamos. Uns aqui estão expiando, outros estão provando, reparando o que cometeu em vidas passadas. Então, por isso que Jesus o recomendou, fez essa recomendação a ele, né? Então, que a sua doença era uma punição. Você está sendo punido naquilo que você cometeu. Às vezes nós temos o hábito de reclamar de certas, como se diz, de certas leis aqui na Terra, de certos sistemas. Muitos de nós aqui na Terra temos o hábito de reclamar de alguns sistemas aqui na Terra, mal sabendo nós que fomos nós mesmos que muitas vezes criamos em vidas passadas certos sistemas, certas leis. Observe para você ver os políticos, principalmente os políticos. Os políticos, não vamos adentrar a essa questão, porque a questão não é essa, mas só uma comparação. Mas também não vou citar o nome de ninguém. Os políticos, eles prometem 100 itens. Eles ganham a política, né? Só que eles realizam 5 itens. E 95 itens eles criam por conta própria deles. Sem que a humanidade fique sabendo. Dizem que o Brasil é um país de democracia, é o país da democracia. Que democracia é essa? Que as leis são criadas e o brasileiro, principalmente, ele tem que se sujeitar a leis que ele não foi consultado se ele gostaria ou não gostaria. Então, uma minoria criam leis e impõe e subjuga a humanidade, tortura a humanidade, escravizam a humanidade. Se você não se sujeitar às leis, você é penalizado. Por exemplo, se o Brasil é o país da democracia, mas se você não votar, teu título eleitor é cassado, outros documentos é anulado, e se você quiser, você tem que pagar multa para poder rever todos os teus documentos depois. Isso é democracia, gente? Mas é preciso, o que eu quero chegar é nesse sentido. Nós não podemos nos esquecer que, às vezes, nós mesmos, em outras encarnações passadas, quando poder, né, em mãos tínhamos, às vezes fomos nós mesmos quem criamos esses sistemas. E hoje nós estamos reclamando. Que país da democracia, o quê? Então nós temos que parar de reclamar, né? Agir mais e parar de reclamar. Então, aqui Kardec está dizendo, se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido. É lógico,
e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme a do Espiritismo. Nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, ele estava aplicando as leis de Deus que, a 18 de abril de 1857, os bons espíritos vieram narrar praticamente a Kardec aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, realizava, explicava. Jesus pregava o Espiritismo há 2000 anos atrás. Porque o Espiritismo, esse nome é um termo criado por Kardec e também pelos bons espíritos. Mas, independente do nome, Espiritismo é uma ciência divina. Ciência divina essa que Jesus, há 2000 anos atrás, ensinava, pregava à humanidade. E os apóstolos, principalmente, eles eram aqueles que mais conhecimento dessa doutrina dos desígnios de Deus, hoje contidos na doutrina dos Espíritos, mais conhecimento possuíam. Então não há nada de diferente da doutrina dos Espíritos hoje com os ensinamentos do Cristo 2000 anos atrás. Não há nada de diferente. Tudo que encontra-se contido no Espiritismo hoje, Jesus ensinava 2000 anos atrás. Só que hoje existe o termo Espiritismo, isso é termo. Tira esse termo, prevalece ciência. Ciência de 2000 anos atrás. Ciência de Deus. Ciência eterna. Porque tudo, como nós já dissemos em outros vídeos, são termos, são pontos de referência. Nós precisamos saber que isso aqui chama caneta. Nós precisamos saber que aquilo lá atrás chama quadro. Nós precisamos saber que isso aqui chama anel. Porque senão a pessoa pega e fala, o que é isso? Ah, eu não sei. Ah, é uma rodinha. Uma rodinha, é uma rodinha. Ah, mas onde é que põe essa rodinha? Ah, põe na cabeça. Então são termos. Só que há 2000 anos atrás, o Cristo ensinava de uma forma assim mais branda, porque ele sabia que a humanidade não tinha condições de entender o que hoje nós, na condição de humanidade, compreendemos. Mas ele, em dado momento, nos prometeu que no momento certo, não vou dizer tudo porque é muito longo, no momento certo ele nos enviaria um consolador que ficaria conosco e que nos esclareceria, nos esclareceria tudo aquilo que ele havia dito e tudo que ainda teria que ser esclarecido, né? Então, na questão 23, dando sequência, Jesus como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia, queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e da formalidade, né? Então, se nós analisarmos de certa forma aqui, Kardec, ele usa-se de uma certa forma aqui, ele se expressa de uma certa forma que
para aqueles que não têm conhecimento, pode até pensar, mas então Jesus, ele era um baderneiro, porque ele procurava, ele instigava, ele protestava, né? Ele provocava os judeus da época. Então ele era um forasteiro, ele era um baderneiro, ele protestava, então ele estava afim mesmo de atear fogo, e ele queria mais que tudo pegasse fogo. Não é nesse sentido. Kardec, ele deixa transparecer tudo isso, porque Jesus, como se fazia questão de operar suas curas em dias de sábado. Então Jesus, olha só para você ver, Jesus que fazia questão de operar suas curas em dias de sábado, para ter ensejo, né? Para ter aquele pretexto de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia, queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades. Então Jesus aproveitava sim, daquele momento, daquele dia, para realizar o trabalho, mas não assim com intenção de provocar os fariseus, né? Os fariseus mesmo, né? E sim, para mostrar para eles que a necessidade da verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Então, enquanto os fariseus, eles todos naquela época, eles não aceitavam, né, trabalho nenhum no dia de sábado, então Jesus queria mostrar a todos eles que todos os dias, nós já escrevemos em outros vídeos, né? Todos os dias nós podemos estender as mãos aos nossos irmãos necessitados. Nós podemos fazer caridade, praticar a lei de amor, né? Respeitar o nosso próximo, nos colocando no lugar do nosso próximo. Enfim, todo dia, todos os instantes. E o cristão, né? Ele tem por responsabilidade se preocupar de que ele tem que estar preparado 24 horas ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? O cristão, o verdadeiro cristão, independente de religião, gente. Independente de ser evangélico, independente de ser espírita, independente de ser budista, islamista, cristão, representante de Cristo aqui na Terra. Porque tudo culmina a Deus através de Jesus. Então, todos nós, independente de religião, nós temos que ter em mente de que é dever nosso, é responsabilidade nossa, nos conscientizar-se de que
devemos estar preparados, prontos, para a hora que o Criador, para a hora que Jesus, para a hora que os benfeitores espirituais precisar de nós. Ah, mas que hora que Jesus vai precisar de mim? Não sabemos. Pode ter certeza de que dentro de 24 horas, Jesus vai precisar de nós, vai necessitar de nós, os benfeitores espirituais, eles vão necessitar de nós em alguma coisa. Alguém vai chegar e vai te pedir um conselho, vai te pedir uma palavra amiga, alguém vai precisar, enfim. O cristão, não estamos citando denominações nenhuma, espírita, evangélico, católico, não. Todos nós que seguimos Deus, que seguimos Jesus, temos que nos conscientizar. Eu tenho que me conscientizar-se de que eu tenho que aqui agora estar preparado para a hora que o meu telefone tocar, eu saia e vou até a pessoa socorrê-la, para levá-la a um médico, para levar um prato de sopa para ela, para fornecer um conselho, consolar a pessoa, retirando ela daqueles pensamentos negativos de suicídio, entendeu? E de outras coisas mais. Então, Joana de Ângeles mesmo, através de Divaldo Pereira Franco, mais ou menos ela diz assim que o trabalhador, o cristão, ele não tem que se preocupar com o trabalho só nos momentos especiais de trabalho. Ele tem que estar de prontidão à espera do chamado do Criador. Então fique atento para você ver. Fique atento que alguém vai te procurar. É uma criança, é um pássaro, é um gato, é um cachorro, é uma flor, é uma árvore, é um vento, o frio, a chuva. No frio, não reclame. No sol, não reclame, porque tudo é obra de Deus. Reclamar do frio, reclamar do calor, é o mesmo que você blasfemar contra um ser humano que também faz parte da criação de Deus. Olha para você como é que as coisas, né? Justificava-se declarando: meu pai não cessa de obrar até o presente, e eu também obro incessantemente. Quer dizer, meu pai trabalha e eu também trabalho. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Você acha que Deus vai parar de trabalhar dia de sábado, sendo que essa denominação sábado existe só aqui na Terra, né? Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. Eu lhe digo o exemplo, né? Então, Deus não vai... Deus não iria cessar a sua obra universal, eterna, que não tem começo e não tem fim, por causa de um termo insignificante criado por crenças, por dogmas,
por obsidiados, por seres sem compreensão nenhuma dos desígnios do Pai, Deus não ia parar o universo por causa de seres tão insignificantes aqui na Terra, que se julgam os únicos seres que habitam o universo. Porque, infelizmente, em 2023, ainda se crê que a Terra é o único planeta no universo habitado por seres humanos, por seres considerados vida. Até porque até hoje ainda não foi encontrado vida em outros planetas, só que eles estão à procura em outros planetas de vida. Eles viram o telescópio para lá, a pessoa de lá para cá abana a mão. Olá, olá! Isso não vai acontecer nunca. Mude de evolução, mude de caráter, mude de moral, que você terá contato com esses que você tem aí do teu lado. Porque esses invisíveis é o mundo qual nós devemos nos preocupar, para onde iremos depois que deixarmos o nosso corpo físico. Então, próximo vídeo, mas no próximo dia.